Aos pés de Gamaliel, falava 4 idiomas, escreveu praticamente o Novo Testamento. Quem foi o apóstolo Paulo? E as pessoas o rejeitavam. Quanto mais eu e você, homens, se levantam para tentar nos paralisar, mas aquele ao qual Deus escolheu antes da fundação do mundo pode se levantar, querido. É 2 serviços, um para levantar e o outro para cair de novo. Mas Paulo nunca se perturbou diante dos homens, ele nunca se apavorou ou se envergonhou diante do mundo. E Paulo nunca se apagou. A cada ocasião ele tinha uma palavra ungida para falar. O fato é o seguinte: Paulo simplesmente nunca seria abalado. Ele jamais perdeu a confiança no Senhor. Antes, testifica. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12: sei em quem tenho crido, aleluia, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou lá preocupado que Satanás e seus anjos e a língua ao qual ele usa está preocupado sobre a minha vida. Eu quero estar na obra santa, fazendo aquilo que é santo, me preocupando com as coisas santas, edificando povos e nações para morar no céu, junto com o leão da tribo de Judá. Aleluia. Você está aqui? Posso ir mais um pouquinho, querido? Em termos simples, eu compromissei a minha vida inteira à fidelidade do Senhor. Vivo ou morto sou dele. E insiste com o jovem Timóteo para que faça o mesmo. Mantenha o padrão da santa palavra, aleluia, que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo. Olha só que coisa tremenda. Timóteo era o filho espiritual de Paulo, e ele estava exortando e dizendo a Timóteo: não se esqueça da sã palavra. Paulo foi preso, Paulo fez milagre, ganhou alma para Jesus, Paulo fez tanta coisa, mas antes de morrer ele disse: não se esqueça da sã palavra. Sabe por quê, querido? Testemunho passa, milagre passa, morte passa, vida passa, mas a palavra não irá passar. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. É a palavra que curou, batizou ontem, batiza hoje, liberta hoje, e amanhã, daqui 1 ano, e daqui 1 milhão de anos será a palavra. Jeremias chegou ao seu ponto fraco. Não era só o corpo de Jeremias que estava sendo torcido, a sua alma estava sendo atacada. Foi uma noite negra e torturante para este homem consagrado e dedicado. Finalmente, após 24 horas de dor e humilhação, Jeremias foi solto. Ele foi direto a Pazur, o homem que havia prendido, e profetizou novamente. Eita Deus! O homem cheio de hematoma foi diante dele de novo e profetizou: o Senhor tem um novo nome para ti, Pazur. Significa: você vai viver com medo e sem terror, em terror constantes o resto dos teus dias. Ou seja, não brinca com profeta, querido. Pastor, como eu sei que é profeta? Não sei, Deus chamou para amar, não para adivinhar. Ame em vez de julgar. Você está aqui? Que bom. Você vai viver com medo e em terror constantes o resto dos seus dias. Veja Jeremias, sabia o quanto é perigoso para qualquer um tocar no ungido de Deus. Estremecido, Pazur simplesmente chamou o profeta de mentiroso. Esse é o pior ainda, né? Recebe a profecia, sabe que é de Deus, mas a soberba e o orgulho fala mais alto. E aí prefere chamar o profeta de mentiroso do que acatar a profecia e se arrepender. Vamos lá. Àquela altura,
Jeremias tinha chegado ao limite da resistência e começou a usar a linguagem do servo acabado. Iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Mais forte, Jeremias 27, mais forte fostes do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. A palavra aqui em hebraico para iludir quer dizer: eu fiquei exposto com a minha vergonha. Não tinha nada em Jeremias que dissesse que ele era um profeta, um homem de Deus. Não tinha nada. Senhor, Tu impusestes a uma grande ilusão. Eu acabei com um ministério totalmente enganado. Não podemos adoçar a pílula quanto ao que Jeremias está acusando Deus de fazer. Aqui ele está dizendo: Senhor, me chamaste para pregar a tua palavra, e me mandaste profetizar, derrubar, edificar. Puseste uma palavra dura e difícil em minha boca, mas então quando proferi, tu me abandonaste. Jeremias estava se lamentando com Deus, dizendo: Senhor, cadê o Senhor? Agora que eu mais preciso de ti, Senhor, cadê tu? Eu estou sendo tido como escárnio no meio do povo, Senhor. Ninguém me ouve mais. Eu estou profetizando, declarando. A palavra que o Senhor me deu não é uma palavra de como mel, é uma palavra dura, pesada, Senhor. Cadê tu, Deus? E muitas das vezes a nossa vida está assim, que eu chamo de um processo de deserto, ou sequidão, ou escassez espiritual. É um momento onde parece que Deus nos abandona. É um momento onde parece que Deus está longe. É um momento onde a gente ora, busca, clama, invoca, profetiza, prega, canta, e parece que Deus está longe. Nós não ouvimos a voz de Deus para nada. Parece que de fato Deus nos abandonou. E é isso que Jeremias está dizendo. E ele declara assim: não entendo. Eu te obedeci, Senhor. Fui fiel, não pequei contra ti. Na verdade pus a minha cabeça a prêmio por ti. E o que ganhei? Desilusão, engano, abandono e ofensa. Olha só como estava Jeremias. Muitos querem ser profeta, querido, mas poucos suportam o processo. Aleluia. Tente imaginar o que passou pela cabeça deste homem durante aquelas 24 horas. Preguei misericórdia, ele dizendo a todas as pessoas que estão passando, mas agora a única coisa que fazem é me agredir. Senhor, falei como o teu oráculo, lhes supliquei para que tornassem para ti, lhes disse que tu os curaria e abençoarias, mas eles se voltaram contra mim com toda a maldade, Senhor. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deixa de olhar para o seu umbigo, para os seus problemas. Porque quando nós paramos de olhar para o nosso umbigo, para os nossos problemas, e elevamos a nossa cabeça para o céu, Deus nos aponta um destino. Sabe por que você não entra no seu destino e sempre está pedindo conselho? Esse mês não vendeu nada, e vai lá e pede conselho. Aí o mês que vem, sempre pedindo conselho para fazer alguma coisa. Entra no propósito, filho. Para de contender com Deus. Entra no propósito e obedece e ponto. Que mais? Nada. E apenas vai. Mas eu não estou vendo nada, pastor. Continua. Pastor, mas tá escuro. Continua. Estou com fome. Continua. Tenho sede. Continua. Mas estão me apedrejando. Continua. Falaram que eu não vou conseguir. Continua. Senhor, tu me abandonou. Continua. Não para, porque muito em breve, querido, a luz vai raiar. E quando a luz de Deus raia sobre nós, fique tranquilo, porque no meio do deserto Ele faz florescer. Chorei, disse Jeremias, por esses homens e por essas mulheres durante dias. O meu coração se partiu por causa deles. Cheguei a sofrer por seus pecados, Senhor. O meu interior se moveu de compaixão por eles, e eles me abandonaram. Olha só, muitos falam que ele foi chorão,
mas na verdade foi uma realidade ao qual o profeta passou. É muito bom ser amado, sim ou não? Sim ou não? Quando uma pessoa reconhece aquilo que você faz, é bom ou não? Sim, sim ou não? Aleluia. Agora imagine Jeremias no seu tempo, profetizando a bondade e o favor de Deus, e todos desonraram ele. Às vezes você se sente desonrado um pouquinho, querido. Você já, vou morrer. O pastor não pegou na minha mão, o pastor não me abraçou, não me mandou mensagem. Eu mandei mensagem, o pastor respondeu depois de 3 dias. Ainda bem que ele respondeu. Aonde está a sua fé, querido? Você pode perguntar, Deus prometeu a Jeremias. Você pode se perguntar, Deus prometeu que Jeremias nunca seria envergonhado. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Ele foi envergonhado, porém permaneceu fiel. Deus não repreendeu Jeremias por sua declaração. Deus sabia do coração de Jeremias. Em Jeremias capítulo 20, versículo 14 e 18, o profeta desabafa com uma declaração que soa como suicida. Preste atenção nessa declaração de Jeremias: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho. Seja este homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Porque não me matou Deus no ventre materno? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Olha só que pesado a oração de Jeremias. Ele desejou a morte, porque ele pensava que Deus o havia abandonado. E por pouco menos, querido, nós já dizemos: vou parar, não suporto mais, vou deixar o ministério, vou deixar o trabalho, vou deixar a esposa, vou embora. Uma autocomiseração. Ai, eu não sou honrado. Ai, ninguém pensa em mim. Ai, não sei. Querido, Jeremias foi espancado em praça pública, num tronco de árvore, por pregar as boas novas. Todos os apóstolos foram torturados e se tornaram mártires. Você quer o quê? Você acha que Deus, nesse tempo chamado graça e misericórdia, como muitos pregam por aí, vai ser só sombra e água fresca? Você acha que todo sofrimento que foi passado, os filhos daquele tempo, foram em vão? Fala para o seu irmão: se prepare. Não diga confesse, se prepare, porque daqui a um tempo você vai ter que suportar coisas que outros não suportaram. Aleluia. Quantos querem ver os seus filhos bem-sucedidos? Se prepare então, querido, porque tem uma geração de ideologia chegando aí, dizendo que o seu filho não é aquilo que você diz para ele. E a responsabilidade é de quem? É do rei, é do sacerdote e é do profeta, de cada lar aqui representado. Bem, alguns cristãos podem responder: essa conversa toda vai contra Deus, ela exige repreensão severa, mas a verdade é que conseguimos avaliar apenas o homem exterior, mas Deus conhece o coração de cada um de nós, querido. Por isso que quando Jeremias abriu o seu coração a Deus ali, rasgando-se diante de Deus, Deus não se ofendeu com Jeremias, porque o Senhor conhecia o seu coração. Jeremias, você não sabe quem você é, você não sabe o que tem dentro de você, ao qual eu depositei. No ventre de sua mãe, Jeremias, eu te constituí profeta. Sei que o meu servo não aguenta ficar sem pregar a minha palavra. Eu imprimi isso em sua alma, no seu coração, em sua mente. E os melhores dias de sua vida estão à frente dele. Ele continua sendo meu servo
escolhido. Ou seja, nada do que Jeremias disse, declarou e falou, abrindo seu coração a Deus, mudou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero declarar uma palavra para o seu coração. Deus ainda acredita em você e não mudou nada daquilo que Ele já falou um tempo atrás sobre você. Não mudou nada. Sei que o meu servo não aguenta ficar sem pregar a minha palavra. Uau! Jeremias realmente ganhou um novo sopro. De repente se encheu de vida nova e se levantou como dizendo: espere aí, Satanás. Olha só que coisa tremenda. Você não me engana. Você não vai me tirar do ministério qual Deus me deu. O Senhor me chamou e eu sei que a sua palavra é certa. O profeta então testifica: ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim e que tropecem, dizem: bem, pode ser que este deixe de persuadir, então prevaleceremos contra ele, e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, disse Jeremias, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Jeremias 20:10 a seguir. Jeremias sabia quem ele era, querido. Mas na nossa caminhada há um tempo de escassez, e nós contendemos com Deus, brigamos com Deus, falamos coisas que nem devíamos falar, mas Deus, Ele conhece o nosso coração, e Ele está dizendo para você nessa noite: continua, porque está acabando. Deus está mandando dizer para alguém: continua, porque está acabando. Talvez agora você ache que seu fogo se apagou. Está certo de que não sobrou nenhuma fagulha. Talvez tenha sido o pecado que afastou o fogo. Você foi fisgado e pouco a pouco o fogo foi diminuindo. Tenho ouvido histórias trágicas. Certa vez eu estava numa reunião de pastores, há um tempo atrás, já faz pouco de tempo, e um pastor chegou todo machucado, todo ferido, e disse assim: eu não aguento mais. Tirou a camisa assim com raiva e jogou: eu não quero mais essa vocação, é só sofrimento, desonra, deslealdade. E aí um senhor que eu tive o prazer de conhecer, com 75 anos, com a sua vida já debilitada, ele disse assim: me dá a sua camisa, me dá a sua força, me dá a sua saúde, que eu ganho a cidade. Ou seja, querido, há momentos na nossa vida que nós queremos desistir, mas Deus manda te dizer: continua. Às vezes você quer dar um chilique, dá um chilique, mas continua. Continua. Fala para o seu irmão: continua. Aleluia. Aleluia. Estou terminando. Pessoas que foram levados à ruína pela desonra, pelo pecado da imoralidade, por coisas que cegaram o entendimento da humanidade nesse tempo. Homens carnais geram homens carnais, mas homens espirituais geram homens cheios do Espírito Santo. Por isso que precisa se levantar, meus queridos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que conheçam o céu, que ouvem a Deus. E Jeremias se convenceram de que: não lembrarei dele, ó Senhor, e já não farei o seu nome como menção. Mas no seu último versículo ele declara, coloca para mim, Jeremias 29, versículo 9. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Olha lá: mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei o seu nome,
é como se um fogo ardesse em meu coração, retido em meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo e não posso mais. Jeremias começou dizendo: iludiste-me, Senhor. E ele termina dizendo: há um fogo dentro de mim. E todos que têm este fogo, querido, são marcados por ele. Todos que têm este fogo abrasado em seu coração, o diabo não toca. Todos que têm este fogo abrasado em seu coração, o demônio não toca, a miséria não toca, o desemprego não toca. Todos que têm este fogo, queima o que é palha, o que é feno e o que é ouro brilha. Eu convido você a ficar de pé. Fala para o seu irmão: é tempo de continuar, porque existe um fogo queimando em seu coração. Talvez você pense assim, pastor, mas só tem uma faísca. É através dessa faísca que vai incendiar nessa noite. Deus não precisa de muito, Ele só precisa de um disponível. Grandes avivamentos aconteceram com 1 ou 2 ou 3. Talvez você seja um desses nessa noite, com o coração em brasas.